A Copa do Mundo FIFA 2026 chegou na sua fase de mata-matas e vimos no mesmo dia as duas principais vencedoras da história da competição enfrentarem desafios bem similares, com equipes de menos tradição conseguindo sair na frente do placar e se defenderem muito após isso, buscando a inesperada classificação. O Brasil conseguiu se recuperar e passou. A Alemanha acabou voltando para casa. O que fez a diferença desses dois resultados para as duas gigantes? Foi parte tática? Foi parte técnica? Eu vou trazer hoje para você aqui o detalhe que faz toda a diferença na competição e que hoje faz com que o Brasil esteja confiante e esperançoso e faz com que os alemães estejam completamente desapontados e querendo uma reformulação total. Fala galera, eu sou Fernando Chimude, ex-goleiro profissional com 16 anos de carreira profissional, 22 anos no total, juntando com base aí, com passagens por clubes como Vitória, Grêmio, Santa Cruz, São Bernardo, Juventus da Javari e outros. Esse é o meu canal, Fernando Chimude FC, onde eu falo sobre futebol e trago um pouquinho da minha experiência que eu vivi aí para comentar sobre o futebol mundial e, obviamente, na Copa do Mundo não podia ser diferente. Eu vou falar hoje aqui sobre Brasil e Alemanha, duas gigantes aí que jogaram no mesmo dia, mas tiveram resultados bem diferentes. Bom, Brasil e Alemanha tiveram adversários muito similares dentro de campo. O Japão, apesar de todo o converseiro pré-jogo, dentro de campo, ele em nenhum momento desrespeitou o Brasil. Pelo contrário, a camisa realmente entrou em campo e a gente viu um Japão que se defendia muito, se fechava muito, tentava explorar contra-ataques, tentava jogar no erro do Brasil e num erro de saída de bola do Brasil acabou conseguindo fazer um gol e sair na frente. O Paraguai, já mais esperado por tradicionalmente jogar com blocos baixos, fez ali uma linha de 4, uma outra linha de 5 à frente da linha de 4, se protegendo muito a sua área e não deixando a Alemanha ter facilidade para entrar, apesar de dar a posse de bola toda para a Alemanha. E ambas as equipes conseguiram sair na frente no placar, explorando erros do adversário, conseguiram criar uma vantagem que fez com que o seu planejamento para esse jogo fosse ainda mais fácil de ser executado, de colocar todo mundo lá na frente da área, né, o Park the Bus, famoso Park the Bus, né, e não facilitar a vida do adversário para entrar na área, criar chances de gol, tentando levar ao máximo possível dessa forma o jogo e alcançar o seu objetivo. Tanto o Brasil quanto a Alemanha dominaram a posse de bola, tiveram mais de 70% de posse de bola, estavam jogando o tempo inteiro no campo do adversário, mas não viam facilidades para criar situações claras de gols, no que dependia muito de jogadas individuais, de bater a marcação individual do adversário, mas sempre havia uma cobertura, sempre havia uma área muito protegida e as equipes não tinham muitas opções de chutes de fora da área, né, o que acabava fazendo com que ambas as equipes precisassem cruzar muitas bolas à área. O Brasil, no segundo tempo, veio muito com essa postura, já atrás do placar, levantando muitas bolas na área, e foi dessa forma que conseguiu também o gol do empate. E com a Alemanha também não foi diferente. No segundo tempo, através de um cruzamento do Wirtz, o Havertz faz o gol de cabeça e a Alemanha empata o jogo. Ainda assim, Japão e Paraguai não saem da proposta que eles vinham utilizando até o momento com uma liderança. Afinal de contas, naquela altura, de repente, um empate e levar para a prorrogação e levar para os pênaltis acabava sendo, talvez para eles, a única possibilidade de conquistar uma classificação improvável. As duas gigantes tinham muito volume, as substituições do Ancelotti para o Brasil fizeram a diferença e ajudaram o Brasil a criar muito mais volume para cima do Japão, e a Alemanha também acabava cercando a área e empurrando o Paraguai para dentro do seu gol o tempo inteiro, conseguindo no segundo tempo 78% da posse de bola, 16 escanteios, mas todo esse volume não se traduzia em gols para ocasionar uma virada. Bom, apesar de não ter sido da forma mais bonita do mundo, né, as duas equipes, tanto o Brasil quanto a Alemanha, fazendo toda essa pressão, criando todas essas jogadas, esse volume de jogo para cima do adversário, que cada vez mais se encolhia próximo ao seu próprio gol, conseguiram alcançar os gols de empate e até mesmo os gols da virada. Mas aí entra o grande detalhe aqui, que fez toda a diferença para a Alemanha não conseguir o seu objetivo e não pesou para o lado do Brasil, que conseguiu o seu objetivo. O gol do Brasil veio ainda no tempo regulamentar, né? O gol da virada foi ali pertinho, já nos acréscimos. E o Bruno Guimarães conseguiu fazer uma jogada e achar um passe ali por dentro da defesa do Japão, colocando o Gabriel Martinelli, que entrou numa função diferente do que ele está habituado a jogar. E o próprio Ancelotti tem falado que tem visto ele com
características que podem dar muito certo para essa função, e deu muito certo nesse jogo onde ele faz o gol da vitória. Já a Alemanha não conseguiu criar o segundo gol no tempo regulamentar, mas na prorrogação, num escanteio, veio o gol da virada, que poderia ser o gol da classificação alemã, com o Jonathan Tah de cabeça, após um bloqueio do Anton, outro zagueiro, fazendo bloqueio no goleiro do Paraguai. Um tipo de lance que nessa temporada, a Premier League, a Champions League, os campeonatos, os maiores campeonatos do mundo, nos fizeram ver de uma maneira que é muito normal. O bloqueio no goleiro, o bloqueio em jogadores de defesa para deixar outro jogador livre, ou até mesmo para evitar a ação do jogador de defesa e facilitar a ação do jogador de ataque. Porém, na Copa do Mundo, a FIFA já havia avisado de antemão que ia ser mais rígida, né, com esse tipo de lance, e de fato foi. O bloqueio do Anton no goleiro do Paraguai, Gil, acabou sendo considerado uma falta, uma obstrução, que no meu modo de ver, deve ser marcado dessa forma, porque o goleiro ele tá olhando a bola, ele não pode olhar o jogador. Ah, mas foi um toquinho de nada. Qualquer jogador que, olhando para o goleiro, entre no seu caminho com o único objetivo de obstruir ele passar, ele vai estar cometendo uma falta, porque o goleiro não tem como olhar e desviar desse jogador. O goleiro está olhando a bola o tempo inteiro e agindo. Então você está literalmente obstruindo, você está impedindo o goleiro de agir. Então isso deve ser considerado uma ação faltosa. Porém, a FIFA, né, e a UEFA e os grandes campeonatos, as grandes ligas, não tem dado esse tipo de falta, o que gera essa polêmica. De qualquer forma, é algo, mais uma coisa, né, que precisa ser definida pelas arbitragens para que a gente não venha lidar com um lance que pode, outro lance igual não pode, e aí um time ganha dessa forma e o outro time deixa de ganhar porque não pode usar o mesmo benefício, que foi o caso da Alemanha contra o Paraguai. Com isso dito, acaba sendo uma linha muito tênue que separa o sucesso e o fracasso no mais alto nível do futebol mundial. A gente está falando aqui de um lance totalmente questionável com o que a gente viu ao longo de toda a temporada, e o futebol é um só, é o mesmo esporte, então você não pode ter um lance que é falta na Copa, mas na Champions League não é falta, mas no Brasileirão ele é permitido, mas na Premier League ele não é. É futebol, gente, não tem como ter esse tipo de diferença. E ainda mais isso fazia diferença, né, como acabou fazendo no resultado, numa classificação ou não classificação de uma equipe na Copa do Mundo. Afinal de contas, após essa classificação, do jeito que foi, fazendo gol no final, no último minuto, lutando muito contra um Japão extremamente fechado, ainda assim, o brasileiro hoje ele está confiante que o Brasil pode estar no caminho do Hexa, que as coisas têm dado certo, que a seleção está numa crescente, apesar de ser uma seleção que ainda tem muitos defeitos e que tem muita coisa para evoluir ainda, e não vai dar tempo de evoluir até a final da Copa do Mundo ou até onde o Brasil for, não vai dar tempo de evoluir, é um trabalho novo que vai ter uma crescente ainda, vai ter ajustes após a Copa do Mundo, com uma saída de veteranos, enfim, mas não é um trabalho que vai chegar à perfeição, apesar de que um título pode trazer a história do futebol, que esse time do Brasil era um time muito próximo disso. Em contrapartida, o torcedor de futebol, de maneira geral, ele é muito resultadista, né? O Casemiro vinha mal na partida, poderia ter feito melhor no lance do gol do Japão, não vem fazendo uma grande Copa do Mundo, mas aí por uma situação onde ele estava na área, numa situação que vinha da bola parada, enfim, e aí rodou, Gabriel Magalhães faz o cruzamento, o Casemiro estando na área faz um gol de cabeça, e no fim das contas ele é o superior player of the match, porque ele fez o gol do empate, foi extremamente importante nesse sentido, numa partida onde ele vinha muito mal e mostrava que não pode mais ser um pilar ali no meio do campo da seleção brasileira. O gol mudou tudo, o gol fez com que quem estava criticando tivesse que, opa, vou ter que dar uma engolida aqui nessa crítica, porque agora ele fez o gol, agora ele é o cara. E a realidade a gente sabe que não é bem assim. Será que é querer demais que o jogador possa estar jogando bem, fazendo a sua função e fazer o gol ali no lugar do Casemiro onde ele estaria? Será que o Fabinho, se estivesse jogando na função do Casemiro, não estaria jogando melhor? E naquela situação de ir para a área, que é pré-definida, quem vai para a área num escanteio, numa bola parada, naquela situação ele estando ali, ele não poderia ser ele a fazer o gol de cabeça? Mas não foi o Casemiro, e isso faz com que a avaliação da performance do jogador mude por um resultado de uma jogada de sucesso que ele teve. A substituição pelo Martinelli. Quando o Ancelotti põe o Martinelli, eu inclusive comento ali no grupo do UFC que a gente tem no WhatsApp, eu coloquei lá no grupo, né? E quem tiver interesse, comenta aqui para fazer parte lá. Pô, Martinelli não dá, pô. Né? A gente, com tantas opções que a gente tem, Luiz Henrique, Neymar, as opções que a gente tem ali à nossa disposição no banco,
precisando de um gol de empate, precisando de um gol de virada, colocar o Martinelli. Mas, enfim, é o jogador que o Ancelotti viu para a função do Paquetá, que saiu machucado e deve ficar fora da Copa do Mundo. O Paquetá que não fazia uma boa partida e que, mais uma vez, o nível subiu um pouquinho. O jogo já era maior e o Paquetá já estava errando passe, já estava errando virada, que é o ponto forte, que é, inclusive, o que eu falei no último vídeo do Brasil. O que ele oferece de diferente, o que ele oferece que de repente não tem outro jogador com a característica que ele tem, do passe diferenciado, quando ele começa a errar isso, você não tem mais o porquê do Paquetá estar como titular na seleção. E aí entra o Martinelli para essa função, já sendo um cara mais de carregar a bola do que um cara de passe diferenciado, porém um cara que pode fazer uma beirada ali, ajudar principalmente na recomposição defensiva pela beirada, cobrindo o Vini, mas também ter uma chegada na área pelo lado esquerdo, que foi exatamente como ele chegou, né? E deu a opção para o Bruno Guimarães achá-lo ali num passe, colocá-lo na cara do gol e dar aquela chapada, tirar do goleiro de uma forma que ele está acostumado a fazer e fazer o gol que valeu a classificação do Brasil já nos acréscimos contra um Japão que se retrancava e dificultava muito. Então, sim, o Brasil passa pelo Japão numa crescente, se impôs em jogo, não sofreu contra o Japão no quesito de ser muito ameaçado após ter tomado o gol, criou as oportunidades, não muitas, mas criou com volume, colocou o Japão dentro da sua área e mereceu muito a vitória, né? E conseguiu chegar lá. Méritos do Ancelotti, méritos dos jogadores. Então tem muita coisa positiva que dá para trazer esperança, sim, que o Brasil pode estar no caminho certo pelo Hexa. Opções vindo do banco, o Endrick como uma opção muito interessante, o Neymar que não chegou a entrar e o Ancelotti falou que entraria, mas aí viu que estava dando certo, não queria mudar a estrutura, ia deixar guardar para a prorrogação. É um cara que sim, não tem como você ver um jogo desse, ver um time dando campo para o Brasil, ver um time dando a bola para o Brasil, ver um time se fechando como se fechou e você achar que o Neymar não pode contribuir com uma jogada diferenciada, com achando um passe diferente, com um drible que pode abrir uma marcação dessa ou uma tabela. Então, sim, o Neymar é uma opção interessante para vir ajudar nesse tipo de situação. O Vini Júnior, podendo ser aquele cara por dentro que ele foi contra a Escócia, fazendo gols e ameaçando as costas da defesa, mas podendo também cair pela esquerda para ter o mano a mano, para fazer a jogada de fundo e cruzar e preparar para alguém na área. Então, o Brasil mostrou diversas situações interessantes. Um Ryan crescendo, um Ryan ganhando mais confiança, né? Muita coisa positiva para a seleção brasileira nessa sequência de Copa do Mundo. Em contrapartida, tem, obviamente, os defeitos. Essa seleção não está pronta, perfeita. Né? Essa seleção, o Casemiro, que até teve problemas com dores também, mas não tivemos nenhuma notícia de lesão após isso. O Casemiro tem sido limitado. A mobilidade do Casemiro não tem sido ideal na frente da defesa e está deixando a desejar. Perdemos mais um jogador machucado, não olhando para o lado pessoal e desejando mal ao jogador, mas ainda que talvez a saída dele do time titular acabe sendo positiva, como a saída do Rafinha foi positiva, apesar da gente não querer desejar o mal para a pessoa e para o atleta, né, a saída foi positiva para a melhora da equipe. A do Paquetá também pode vir a ser. Acredito que o Martinelli vai ter oportunidade. Não acho que o Martinelli seja um jogador que vai fazer a diferença nessa função, apesar de que ele já fez contra o Japão um gol decisivo, né, mas não é um jogador do passe, da criação. O Brasil pode continuar sofrendo nesse quesito sem o Paquetá bem no meio do campo. Né? O Paquetá, quando bem, oferece esse passe e pode exigir que o Brasil precise colocar o Neymar mais cedo nas próximas fases em busca dessa criatividade que faltou. Faltou um pouco mais dessa criatividade no meio do campo. Ainda bem que foi o suficiente com o Bruno Guimarães para criar aquele lance do gol decisivo e da virada. O adversário será a Noruega, ganhou há pouco, agora pouco, né? Estou gravando aqui, o ganhou da Costa do Marfim, e eu gosto do matchup, né? Eu gosto do jeito que a Noruega encaixa com o Brasil. Primeiro que tem essa questão do que, nunca perdeu para o Brasil. Uma hora vai perder, né? E a gente torce e acredita que vai ser agora. Esse tipo de zica é sempre muito bem-vinda para o adversário, né? A Alemanha nunca tinha perdido uma disputa por pênaltis em Copas e a gente viu como é que funcionou contra o Paraguai. Então isso pode funcionar muito a favor do Brasil também. O Haaland é muito perigoso. Sim, o Haaland é muito perigoso. A seleção da Noruega é uma seleção organizada, uma seleção física, uma seleção de porte físico elevado, jogadores altos que pode trazer problemas em bolas paradas, mas eu acho que a Costa do Marfim era uma seleção mais atlética, com mais força e velocidade, uma seleção que, se jogando, se fechando, como Japão fez com o Brasil e Paraguai fez com a Alemanha,
uma seleção que poderia sair em velocidade e causar mais problemas para o Brasil em contra-ataques. Ia ser muito mais difícil pegar um Diomandé num contra-ataque, pegar um PP, sabe? Pegar esses caras no contra-ataque. A Noruega não tem essa velocidade para ameaçar o Brasil nas costas da defesa. Óbvio que tem um jogador ou outro ali que tem esse tipo de característica. O Nusa mesmo que fez o gol, um dos gols contra a Costa do Marfim é um jogador com esse tipo de característica, mas ainda assim não é a ameaça que a Costa do Marfim ofereceria nesse sentido. Então, eu acho que o estilo da Noruega encaixa melhor para o estilo de jogo do Brasil. O Brasil tem mais condições de furar também essa defesa norueguesa, no meu modo de ver, com bola trabalhada pelo chão, com drible, do que seria talvez contra a Costa do Marfim, se fechando num estilo Japão, num estilo Paraguai. Eu acho que os africanos poderiam causar mais problemas. Mas se para o Brasil deu tudo certo contra o Japão no final e conseguimos o gol da vitória, para a Alemanha a coisa não foi bem assim. Aí o Paraguai conseguiu o seu objetivo. Após o VAR anular aquele gol de cabeça do Jonathan Tah, a Alemanha desesperada tentou buscar ainda o gol, mas sem sucesso. O Paraguai não agredia em nenhum momento. O Neuer já jogava na sua própria intermediária, pegando chutões e devolvendo para a linha de zaga da Alemanha, tentar criar situações ofensivas. Os zagueiros da Alemanha jogando já na intermediária do Paraguai. Mas o gol não veio. O Paraguai conseguiu se aguentar e levar esse jogo para os pênaltis. E nos pênaltis a gente acabou vendo a seleção que nunca havia perdido uma disputa por pênaltis na Copa sucumbir, né, e perder para o Paraguai a classificação. Na Alemanha hoje, né, e o pessoal que acompanha o futebol alemão hoje está questionando tudo. Né? O treinador tem que cair, a reformulação tem que ser total. Quando a gente olha para a escalação da seleção alemã, que deve ser de agora em diante, a gente já vê o pessoal colocando um monte de nomes jovens, e até mesmo os nomes jovens desse time que estava na Copa, sendo colocados como opções. Né? A gente vê o Musiala de fora, o Wirtz de fora, para estar um Elmala, para estar um Gruda, ou até mesmo um Leonard Carl. Né? E, na verdade, não é também bem por aí. Né? Não dá para mudar tudo 100%, e tem muito jogador jovem aí de qualidade que vai colaborar muito para a sequência do futebol alemão. Mas por um lance que o VAR anulou, por uma bola ali que foi uma falta, a Alemanha não classificou contra uma equipe inferior, uma equipe que mereceu classificar. Beleza, vai depender do como você avalia o merecimento. Se for pela garra dos jogadores paraguaios, se foi pelo reconhecer inferioridade e saber que a única estratégia que daria para competir seria se fechando, lutando o máximo, dando chutão e levando para um pênalti após um empate, conseguir ganhar na loteria dos pênaltis, beleza, nesse quesito mereceu. Agora, se for bola jogada, é óbvio que não era o Paraguai que merecia jogar. Se você quisesse a equipe que jogava mais futebol, a equipe mais competitiva, a equipe melhor na próxima fase, não é o Paraguai. É óbvio que a seleção alemã, com todos os seus defeitos, com um treinador que sim é teimoso, com jogadores que sim estavam rendendo abaixo do que podem render, com jogadores que não deveriam nem estar ali nesse momento, ainda assim era uma seleção melhor que merecia estar na próxima fase, que ofereceria à próxima fase uma qualidade de futebol melhor. Então depende do que você considera merecedor. E a mesma coisa nesse quesito de que nada mais presta. Muitos jogadores ali prestam sim. O próprio treinador, com todos os seus erros e defeitos, e também lados positivos, que podem ser, já foram, inclusive na última Euro, quando a Alemanha jogou bem, foram positivos. Então, não estou aqui defendendo se manter o Nagelsmann para a sequência. A Alemanha tem opções melhores. Não estou aqui defendendo os jogadores continuarem na seleção alemã para a sequência. A Alemanha tem jovens talentos que podem ser preparados. Vai depender muito do que a Alemanha vai mirar. Se ela vai mirar competir na próxima Euro, se ela vai mirar competir já na Liga das Nações, que já começa logo antes, ou se ela vai mirar a próxima Copa do Mundo, após 3 Copas do Mundo que foram considerados 3 fiascos. O meu ponto é, entre ser um fiasco e ser um campeão, a linha é muito tênue. Ainda que essa seleção alemã não jogava um futebol convincente o bastante para colocá-la entre as favoritas da Copa do Mundo, era uma seleção que tinha talento e tinha condições, sim, de ser mais competitiva e de ir muito mais longe do que ela foi. E não é tudo está absolutamente errado. Mas quando vem a derrota, a eliminação, muitas vezes por um detalhezinho, né, uma falta que foi dada que não costuma ser dada, a diferença sobre a esperança de ir mais longe e tudo tem que ser mudado, ela aparece de uma maneira muito drástica. Poderia muito bem ontem ter acontecido do Casemiro estar com um pezinho, igual do jogador da Colômbia contra Portugal, um pouquinho à frente no lance do cabeceio, e aquele gol de cabeça do Casemiro ser anulado, e de repente mudaria o jogo todo, e o Japão hoje estaria classificado, e nós estaríamos aqui debatendo
não deveria ter renovado com o Ancelotti, tem que resetar tudo, não pode mais convocar ninguém dessa geração, tem que trazer só a molecada para jogar. Em contrapartida, se o gol do Jonathan Tah é validado, o que não seria um absurdo nenhum com o que a gente viu ao longo de toda a temporada, talvez o pessoal na Alemanha hoje estaria mais um passo. Opa, o Musiala já entrou melhor do que nos outros jogos. Opa, o Undav não funcionou de titular, vamos trazer ele de volta do banco. Vamos tentar encarar aí a próxima rodada. Né? Então já poderia estar vendo de uma forma um pouco diferente. Um detalhe, né? Uma bola, uma decisão da arbitragem, um lance de desatenção, um detalhezinho muda tudo, gente. O futebol é espetacular exatamente por causa disso. Vale a pena lembrar, para quem acompanha a seleção alemã, que em 2014, a Alemanha, sim, a Alemanha do 7-1, sim, a Alemanha que muita gente considera uma das maiores Alemanhas da história, a Alemanha de Schweinsteiger, de Philipp Lahm, de Neuer no auge, de Miroslav Klose, de Thomas Müller, uma Alemanha que foi campeã mundial, batendo o Brasil, batendo a Argentina, batendo vários campeões mundiais, tendo uma campanha memorável aqui no Brasil. Pois é, o que não é memorável é que aquela Alemanha, ela quase caiu fora para a Argélia. Antes de enfrentar o Brasil no 7-1, antes de enfrentar a Argentina na final, aquela Alemanha sofreu contra a Argélia, empatou um jogo de mata-mata contra a Argélia e foi ganhar por 2-1 na prorrogação. E se aquele jogo vai para os pênaltis e a Alemanha cai? Ela certamente seria considerada um baita de um fracasso também, e aquela geração que é lembrada com tanto carinho pelos alemães e pelos fãs de futebol de maneira geral, talvez não tanto por nós brasileiros na questão do 7-1, mas ainda assim reconhecemos, né, a qualidade daquela geração alemã, poderia muito bem ter ficado pelo caminho contra a Argélia num jogo de um adversário que fez o que o Paraguai e o que o Japão fizeram ontem. Então, futebol, gente, é esse detalhe muito pequeno. E hoje em dia a gente está acostumado a ver quem analisa futebol, não só hoje em dia, já vem de longa data, quem analisa futebol está interessado no seu clique, está interessado no chamar atenção, em virar manchete, em ficar famoso, independente de ser por uma opinião legal ou por simplesmente estar tacando terror e sendo polêmico. Né? E aí a gente vê isso, a gente vê a própria imprensa, a gente vê próprios ex-jogadores que sofreram, a gente teve declarações aí, Lothar Matthäus, Matt Hummels meteu o pau em todo mundo lá na Alemanha agora, ex-companheiros, treinador, enfim. O cara também sofreu na pele quando ex-jogadores fizeram isso com ele, ou a imprensa fez isso com ele, mas isso não está impedindo ele de fazer a mesma coisa agora. Quando, na realidade, a avaliação não pode ser feita no calor do momento e não dá para sempre ser o 8 ou 80, ou tá mil maravilhas, ou tem que mudar tudo 100%. Não é bem por aí. Eu acho que com o acesso que a gente tem hoje a mais informação, a mais jogos a assistir, a mais opiniões, dá para a gente filtrar melhor de quem a gente ouve as opiniões, ou dá para a gente ouvir a opinião de todo mundo e analisar melhor e ver se realmente o que faz sentido ou o que é algo exagerado, o que vem com segundas intenções, que a gente tem muito hoje em dia, o pessoal opinando com segunda intenção, seja porque lá atrás não se dava bem, seja por escolha política, seja por diversos motivos que não deveriam ter nada a ver com dentro de campo. A gente vê opiniões muitas vezes que são destrutivas e só querem realmente tacar o terror, né? E realmente causar e se tornar algo que vai acabar gerando cliques e aparecendo para o mundo inteiro. Eu acho que a gente pode ser melhor do que isso. Agora, imagina você, no seu trabalho, que você faz tão bem, você sabe muito bem que teve lá o seu dia ruim, o seu dia que você que é padeiro lá, né, deixou o pão queimar, você lá que é um doutor, de repente lá não deu a melhor receita lá para o seu paciente. Você sabe que teve aquele dia ruim que você cometeu o erro. Imagina esse seu erro ser colocado ali nos holofotes e um monte de gente que não sabe fazer um pingo do que você faz, crucificar você e te tirar para mal profissional e falar que não dá mais, que você não pode mais fazer o que você faz, tem que botar outro no seu lugar, que você não presta mais por causa disso. Então é isso que acontece muitas vezes nos esportes, que acontece muitas vezes no futebol, quando a realidade é que a diferença entre o bagre, né, e o gênio, ela é muito menor do que você pensa, né? E muitas vezes detalhes fazem total diferença entre um campeão mundial passar de fase numa 16 avos que nem existia e ganhar confiança e tá cada vez mais gerando toda uma nação uma esperança de que de repente dá para chegar lá onde a gente não tinha tanta confiança assim que daria, uma esperança de que, pô, dá para a seleção jogar bem o suficiente e talvez a gente não tinha muito essa expectativa. A diferença para isso entre para a gente ser eliminado por uma questão isolada, por um lance e nada mais prestar, ninguém mais prestar, ser crucificado,
ser substituído, nunca mais ser convocado, ela é muito pequena e eu acho que todos nós temos essa capacidade de avaliar um pouco melhor e entender que o futebol é realmente muito competitivo, que a Copa do Mundo é um jogo mata-mata, né, nessa fase em diante, e que quem errar menos muitas vezes vai ser quem vai passar, e que não necessariamente a melhor seleção do mundo vai vencer. Afinal de contas, a gente já viu essa estratégia do Japão, essa estratégia do Paraguai, funcionar muito bem em 2004 com uma Grécia, que jogando dessa forma, acabou ganhando a Euro, né, vencendo adversários muito mais fortes. Então, isso funciona para equipes menores, equipes com menos tradição, com menos capacidade, e isso será utilizado sim, tá? E não é à toa que a gente tem visto tantos gols sendo gerados por erro de saída de bola, e essas equipes vão fazer o quê? Vão minimizar esses erros e vão jogar no erro do adversário para tentar ganhar naquele 1%, 5%, 10% de chance que eles têm, eles vão jogar por aqueles 10% e às vezes vão conseguir ter sucesso, como tiveram no caso do Paraguai contra a Alemanha. Mas curtiu esse conteúdo? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aqui no Fernando Chimude FC. E aí, ficou contente com a classificação da Noruega ou preferia para o Brasil pegar a Costa do Marfim? E em relação à Alemanha, essa geração realmente é uma geração fracassada e tem que mudar tudo, mudar treinador? Ou realmente o futebol é bem maldoso, ele é bem cruel, quando por uma bola às vezes não entrar, né, a gente acaba decidindo que nada mais presta? Deixa aí nos comentários a sua opinião para a gente trocar ideias, vai ser um prazer saber também o que você pensa sobre tudo isso. Um grande abraço, até a próxima, valeu!